Evangelho de Marcos, capítulo 1, versículo 16, diz a palavra de Deus. E andando junto ao mar da Galileia, viu Simão e André, seu irmão, que lançavam a rede ao mar, pois eram pescadores. E Jesus lhes disse: Vinde após mim, e eu os farei com que sejam pescadores de homens. E deixando logo as suas redes, o seguiram. E passando dali um pouco mais adiante, viu Tiago, filho de Zebedeu, e João, seu irmão, que estavam no barco consertando as redes. Logo os chamou, e eles, deixando seu pai no barco com os empregados, foram após ele. Até aqui. Conta-se que um certo viajante estava passando por uma região desértica e ele estava com muita sede. E ele então encontrou uma pequena cabana. E ao aproximar-se daquela pequena cabana, ele viu sobre um poço uma bomba velha, uma bomba enferrujada. E ele automaticamente se dirigiu àquela bomba e começou a manusear aquela bomba, e bombeava, e aquela bomba não puxava água. Então ele, desesperado com sede, sentou-se ao lado da bomba. E enquanto ele estava sentado ao lado da bomba, ele olhou ao lado e viu uma pequena garrafa com água. Uma água velha, de uma cor não muito atrativa. E ao lado da garrafa estava um bilhete. E no bilhete dizia: antes de beber a água, você precisa alimentar a bomba e ela te dará água. E aquele homem então se viu diante de um dilema. Ele tinha nas suas mãos uma garrafa com água. Ele estava sedento. E ele tinha a opção de beber aquela água velha, quente, e assim de certa forma aliviar a sua sede. Mas aquela água naturalmente acabaria. E ele não sabia há quanto tempo aquela água estava ali. Ele não sabia se aquela água continha bactérias, se poderia lhe transmitir alguma doença, alguma enfermidade. Por outro lado, ao olhar para aquela garrafa e olhar para aquele bilhete, ele tinha também a opção de pegar aquela água e depositar na bomba. E se funcionasse, ele teria água abundante e água fresca para beber. E diante desse dilema, ele preferiu pegar a garrafa e colocar a água na bomba. E quando ele coloca a água na bomba, ele começa a manusear. E aquela bomba começa a chiar. Mas nada de aparecer água. Mas ele continua manuseando, e à medida que ele vai manuseando, o ar vai saindo. E daqui a pouco surge um pequeno fio de água. E ele continua manuseando até que a água sai por completo. Ele então bebe água de forma abundante, sacia a sua sede. Porém tem um detalhe. No bilhete estava escrito também: antes de ir embora, encha a garrafa mais uma vez. Ele então pegou e encheu a garrafa, pegou o bilhete nas mãos e acrescentou: creia. Pegue a água e coloque na bomba e creia, porque funciona de verdade. Deus, quando nos encontra, Deus nos faz uma proposta. E a proposta que Deus nos faz é de caminharmos pela fé. E ao caminharmos pela fé, é necessário que nós venhamos renunciar àquilo que é palpável, aquilo que é tangível. É necessário que venhamos renunciar àquilo que vemos, para começarmos a viver por aquilo que cremos. A Bíblia Sagrada diz que Jesus havia sido batizado, e após o seu batismo, Jesus começa então o seu ministério. E quando ele começa o seu ministério, ele começa pregando o Evangelho, mas ele começa arrebanhando os seus discípulos. E ele estava andando num lugar que era muito especial para ele, um lugar que de fato fez parte integral do seu ministério.
Ele estava caminhando às margens do mar da Galileia. E quando ele está caminhando às margens do mar da Galileia, ele vê Pedro e André, que eram irmãos e que eram pescadores. E eles lançavam as redes, mas nada apanhavam. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, então, a partir do barco deles, começa a pregar. Nos textos paralelos vão nos dizer. E Jesus, então, convida esses dois homens para segui-lo, após dar a ordem para que eles pudessem lançar as redes. E quando eles lançaram as redes, segundo a palavra de Jesus, as suas redes se encheram de peixes. Eles então ouvem o chamamento de Jesus e o seguem. E a Bíblia diz que Jesus prossegue na sua caminhada pelas margens do mar da Galileia. E enquanto ele está caminhando pelo mar da Galileia, ele encontra mais dois irmãos, Tiago e João, os quais a Bíblia diz que eram filhos de Zebedeu. E eles então ouvem de Jesus o mesmo convite que Pedro e André ouviram: venham após mim. Aqueles homens estavam com seu pai no barco, consertando as redes, pois eles também eram pescadores. E enquanto eles consertavam as redes ali concentrados, às vezes pensando na pescaria que talvez não deu tão certo, já planejando uma outra pescaria, já arrumando as redes para que pudessem pegar os seus peixes, ou seja, com uma mentalidade totalmente focada no seu futuro, com o seu plano de vida estabelecido, com uma carreira profissional a seguir. Eles não imaginavam de forma nenhuma, naquele momento de cabeça baixa, consertando as redes, ouvirem um convite desses. Mas quando eles ouvem esse convite ele muda absolutamente tudo na vida desses homens. Muda o seu rumo, muda a sua perspectiva de vida, muda seus conceitos. E quando eles ouvem esse convite, eles não têm noção do quanto aquilo mudará as suas vidas. E o convite que Jesus nos faz quando nos encontra, talvez quando nós ouvimos o seu convite, nós não temos a noção, nós não temos consciência do que esse convite, ao ser atendido, realizará nas nossas vidas. Mas quando aceitamos esse convite, quando começamos a caminhar guiados por esse convite, nós percebemos que de fato esse convite muda a nossa vida para sempre. É estranho nós lermos no texto que esses homens, ao ouvirem Jesus, imediatamente eles largaram as redes, eles largaram o seu pai, eles largaram o barco, eles largaram os empregados e seguiram Jesus. Muitas vezes o nosso coração se nega a crer em alguns relatos que a Bíblia menciona, pois como alguém que tem já uma vida estabelecida, um plano de vida traçado, vai abandonar tudo para seguir um homem que eles acabam de ver, um homem que eles não sabem nem mesmo o seu nome, um homem que diz: venham após mim, e eles não sabem para onde esse homem está indo. Esse homem é um andarilho, está caminhando pela praia do mar. Causa-nos estranheza quando ouvimos ou quando lemos esse relato, como é que esses homens de fato seguiram Jesus. E a tradição nos faz pensar que o porquê eles aceitaram o convite de Jesus tão imediatamente. A tradição diz, existe uma tradição que diz, que na realidade Tiago e João eram primos de Jesus. Se eles eram primos de Jesus, então Jesus não era um estranho. Eles conheciam Jesus desde a infância. Essa mesma tradição diz que a mãe de Tiago e João era irmã de Maria, mãe de Jesus. Obviamente que nós não temos respaldo bíblico para asseverarmos que é verdade ou não, mas existe essa tradição que diz que sim, eles eram primos de Jesus. Então se torna muito mais aceitável compreendermos o porquê eles aceitaram de pronto, de imediato, o convite de Jesus. E de fato, eles largaram tudo e seguiram Jesus.
E o texto bíblico, ele vai nos mostrar que de fato, o relacionamento deles com Jesus demonstra que eles tinham, de certa forma, uma intimidade com Jesus. Pois a Bíblia nos mostra eles se portando com Jesus com uma certa ousadia que as demais pessoas não tinham, que os demais apóstolos não tinham. A Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de Marcos ainda, capítulo 10, versículo 37, que eles chegam até Jesus, e quando eles chegam até Jesus, eles fazem a Jesus um pedido especial, e eles pedem: Senhor, quando tu estiveres no teu reino, permite-nos um assentar à tua direita, e o outro assentar-se à tua esquerda. Nenhum dos outros apóstolos teve a ousadia de fazer esse pedido a Jesus, mas eles tiveram. Talvez isso demonstre que eles tinham uma proximidade maior com Jesus do que os outros, a ponto dos outros ficarem revoltados com essa postura desses dois homens. Mas a Bíblia Sagrada nos mostra também que eles tinham uma intimidade maior com Jesus. A Bíblia nos mostra que em momentos específicos, em momentos especiais, era Tiago e João, juntamente com Pedro, que estavam com Jesus. Intimidade com Jesus como eles tinham, apenas Pedro tinha. Então eles eram muito próximos de Jesus. A Bíblia também nos mostra que eles tinham um certo cuidado com Jesus, pois a Bíblia Sagrada nos diz, no Evangelho de Lucas, capítulo de número 9, versículo 54, que após eles pregarem o Evangelho aos samaritanos, e os samaritanos rejeitarem a Jesus, a Bíblia Sagrada diz que eles se voltam para Jesus e dizem: Senhor, o Senhor quer que nós façamos descer fogo do céu sobre eles? Isso demonstra o cuidado que eles tinham, e a tristeza que eles sentiram por ver Jesus sendo rejeitado pelos samaritanos. Essas coisas nos fazem pensar que talvez, de fato, eles eram mais próximos de Jesus do que os demais. Você observa, por exemplo, que no relato da crucificação de Jesus, de todos os apóstolos, João foi o único que ficou com Jesus, e foi com Jesus até o pé da cruz, e ficou com Jesus até a hora da sua morte. E foi a João que Jesus disse: cuida dessa mulher. Ao dizer para Maria: mulher, esse é o teu filho. E ao dizer: João, esta é tua mãe, cuida dela. E a tradição diz que João acolheu Maria, João levou Maria para morar com ele em Éfeso, e Maria em Éfeso morreu, morando com João. Então esses relatos históricos, esses relatos da tradição, junto com o relato bíblico, nos faz de fato entender e pensar que talvez eles tivessem realmente uma proximidade maior com Jesus do que as demais pessoas e os demais apóstolos. Mas quando nós pensamos especialmente sobre esses dois homens, a Bíblia Sagrada nos faz entender que a decisão que eles tomaram foi uma decisão muito séria e definitiva, e de muito peso na sua vida, que lhes custou muito caro. Pois a Bíblia Sagrada nos mostra que eles eram homens prósperos, eles eram homens estabelecidos. Observe que o relato do texto diz que eles estavam no barco com seu pai, consertando as redes, e o seu pai era Zebedeu, e diz que juntamente com eles estavam também os seus empregados. Então algumas coisas nos faz perceber nesse relato que de fato eles eram homens prósperos, eles eram homens empreendedores, eles tinham de fato uma empresa, um negócio de pescaria. Muitas vezes, quando a Bíblia se refere a Tiago e João, a Bíblia os identifica como sendo filhos de Zebedeu. E quando a Bíblia os identifica como sendo filhos de Zebedeu, quem é Zebedeu no relato bíblico? Que importância tem Zebedeu na Bíblia Sagrada? Qual foi a obra de Zebedeu para ele ser mencionado na Bíblia? Nenhuma. Mas quando eles são chamados de filhos de Zebedeu,
Então isso demonstra que Zebedeu, não obstante não seja alguém importante no relato bíblico, mas era alguém importante na sua sociedade, importante em meio ao seu povo. Muitas vezes nós identificamos pessoas como sendo filhos do empresário fulano de tal, como sendo filhos do político, do vereador, do prefeito, do deputado, do governador fulano de tal. Ou seja, quando nós identificamos alguém como sendo filho de outrem, isso significa que o pai daquela pessoa, a mãe daquela pessoa, é alguém proeminente na sociedade, é alguém importante, é alguém de destaque na sociedade. E o que é que faz uma pessoa ter destaque na sociedade? Na grande maioria das vezes, a sua posição social, a sua posição, o seu poder aquisitivo. É isso que faz com que a pessoa tenha destaque em meio à sociedade. Então isso nos faz pensar que de fato esses homens eram homens prósperos. Quando a Bíblia Sagrada diz que eles estavam no seu barco, um barco não era uma coisa que qualquer pessoa tinha. Um barco era um artifício extremamente caro. Se nos dias atuais um barco é caro, com toda a tecnologia que temos, com toda a facilidade, entre aspas, que se tem para construir um, imagine na época deles, que era tudo feito manualmente, era exigido deles muita ciência, muita capacidade, para que eles pudessem construir um barco. E eu não sei se o barco que eles tinham, de fato eles haviam construído, ou se o barco que eles tinham, eles haviam adquirido por meio de compra. Mas a Bíblia diz que eles tinham esse barco. E eu também não sei se era o único barco que eles tinham, ou se esse era o barco, ou um dos barcos que eles tinham, e era o barco em que eles trabalhavam. Mas a Bíblia nos dá um outro detalhe no texto. A Bíblia nos diz que eles tinham empregados. Quem tem empregado é empresário. Se eles tinham empregados, então naturalmente eles tinham uma empresa de pesca. Então é certo que esses homens eram sim pessoas bem-sucedidas, eram pessoas prósperas, eram pessoas que dispunham sim de recursos financeiros. Então quando eles ouvem o convite de Jesus, talvez não entendendo a profundidade do convite de Jesus, mesmo assim eles atendem o convite. E quando eles atendem o convite, eles estão consertando as redes, mas eles deixam as redes, eles deixam o barco. E quando eles deixam as redes e deixam o barco, eles não estão apenas deixando objetos para trás, mas eles estão deixando uma vida, eles estão deixando uma história, eles estão deixando uma posição social, eles estão deixando uma empresa, eles estão deixando uma profissão, eles estão deixando um trabalho. E por que eles deixaram? Porque eles ouviram um convite proferido pela boca de Jesus. O convite de Jesus a nós sempre será um convite de renúncia. Oferte a água para que você obtenha muito mais água. Oferte o que você tem, oferte o que você é, para que você receba o que eu tenho, para que você compreenda e desfrute daquilo que eu sou. Esses homens deixam profissão, deixam empresa, deixam uma carreira em nome de Jesus, em prol do Evangelho de Jesus, para seguir os passos de Jesus. E quantas vezes o nosso trabalho tem sido um empecilho entre nós e Jesus? E quantas vezes o sonho de uma carreira profissional tem sido um empecilho entre nós e Jesus? Quantas vezes o nosso ideal profissional tem se colocado entre nós e Jesus e tem nos impedido de nos aproximarmos e de nos firmarmos, de nos fixarmos na presença de Jesus? Quantas vezes a nossa atividade profissional no dia a dia nos impede de nos aproximarmos dele, até mesmo para prestar a ele um culto? Esses homens deixaram a riqueza, deixaram a prosperidade, deixaram a estabilidade, deixaram tudo para seguir Jesus. E para seguir Jesus, para ganhar o quê?
A Bíblia Sagrada diz que o próprio Jesus disse: o Filho do Homem não tem sequer onde reclinar a sua cabeça. Deixaram o conforto da sua casa, o conforto do seu lar, para andar com Jesus por lugares desertos, por campos, pela praia do Mar da Galileia, pregando o Evangelho, chamando outros ao arrependimento. Eles entenderam o propósito, eles entenderam a missão, e eles entenderam que para que se tenha tudo, é necessário renunciar tudo. Você nunca ganhará mais do que aquilo que você está disposto a sacrificar. Você quer vida? Então você tem que sacrificar vida. Você quer ganhar a vida verdadeira? Então sacrifique a sua vida terrena, passageira e momentânea. Foi isso que esses homens fizeram. Mas a Bíblia Sagrada diz que eles deixam algo além do barco e das redes. Eles deixam o seu pai. E quando eles deixam o seu pai, eles não estão deixando apenas o seu pai, eles estão deixando os vínculos familiares. Eles estão deixando sua mãe, se é que ela ainda era viva. Eles estão deixando outros irmãos, se é que eles tinham. Eles estão deixando inúmeros parentes para seguir Jesus. E talvez esse seja o maior desafio para muitos de nós: cortar vínculos, se afastar de pessoas, cortar laço com pessoas, especialmente pessoas que são muito próximas, pessoas que são muito amigas, ou aqueles que de fato são parentes. E muitas vezes Ele vai exigir isso de nós. E por que Ele vai exigir isso de nós? Porque, como Ele mesmo disse, os inimigos do homem serão os da sua própria casa. Quem vai querer nos separar de Jesus muitas vezes serão os nossos. Serão pais, mães, irmãos. Aqueles mais próximos de nós serão o maior empecilho para nós nos aproximarmos de Jesus, para nós nos mantermos na presença de Jesus, para nós prosseguirmos na caminhada cristã. E será necessário de nós uma força, quase que para alguns, quase que sobre-humanas. Mas é necessário cortar laços. Se alguém se interpõe entre você e Deus, essa pessoa não pode deixar de ser amada por você. Essa pessoa não pode deixar de ser acolhida por você. Essa pessoa não pode deixar de ser ajudada por você. Mas essa pessoa jamais poderá tomar o lugar de Deus na sua vida. Essa pessoa jamais poderá se interpor entre você e Deus. Se algumas pessoas estão te impedindo de ter uma espiritualidade sã, santa, saudável, correta diante de Deus, Deus está dizendo que é necessário que você faça uma escolha. É necessário que haja na sua mente prioridade com relação a Deus. Ele não está mandando abandonar ninguém, mas Ele está dizendo: eu preciso ser mais importante na sua vida. Ninguém pode deixar, ou ninguém pode ser mais importante para você do que eu. Esteja pronto para cortar laços. E talvez você diga: pastor, mas é minha família. Se você perde uma família consanguínea, biológica, você ganhará uma família espiritual. Se você perde um pai humano, você ganhará um pai celestial. Talvez nós não tenhamos uma ideia muito exata do que nós vamos ganhar. E às vezes, realmente, na vida cristã, quando ouvimos a palavra do Evangelho, quando ouvimos o convite de Jesus para seguirmos a Ele, de fato é difícil nós termos ideia do que de fato isso representará na nossa vida. E agora eu não falo apenas no aspecto biológico, no aspecto físico, ou naquilo que concerne o mundo natural, mas especialmente no mundo espiritual. Quando você se propõe a seguir a Cristo,
Não é apenas a sua vida biológica, física, material, terrena, natural que muda, mas o mundo espiritual, a sua vida espiritual, o seu destino espiritual, a sua situação espiritual, ela muda e muda por completo. Qual é a situação do homem natural diante de Deus? O homem natural diante de Deus, ele é inimigo de Deus. O homem natural diante de Deus, ele é filho da ira de Deus. O homem natural diante de Deus, conforme Paulo disse escrevendo aos Romanos, ele está debaixo de maldição. Paulo diz que Deus encerrou a todos debaixo de maldição, para que com todos use de misericórdia. Essa é a situação do homem natural. Porém, quando você diz sim para Jesus, porém, quando você aceita seguir Jesus, quando você aceita caminhar com Jesus, a sua vida natural muda. Mas a sua vida natural muda porque a sua vida espiritual mudou. Você agora não é mais inimigo de Deus, mas você é amigo de Deus. Você agora não é mais filho da ira, mas você é herdeiro da graça. Você agora não está mais debaixo de condenação, de maldição, mas sobre você é derramado o privilégio da salvação. Você não está mais caminhando em direção à perdição ou danação eterna, mas você passa a caminhar em direção à vida eterna. Quando você diz sim para Jesus, você está debaixo da culpa do pecado, você é injusto. Mas quando você diz sim para Ele, Ele te justifica pela fé. E quando Ele olha para você, Ele não vê mais um homem injusto, um homem pecador, um homem imundo. Ele vê alguém que foi lavado pelo sangue do Cordeiro. Nós precisamos ter ideia do que de fato acontece quando dizemos sim para Jesus. Muito mais do que a vida natural, o que importa é o que muda na nossa vida espiritual, no nosso destino eterno. Então, quando eles deixam algumas coisas, eles estão deixando coisas terrenas para ganhar coisas celestiais. Eles estão deixando coisas materiais e coisas temporais, coisas momentâneas, para desfrutar de coisas eternas. E essas coisas eternas, esses dons eternos, esses privilégios eternos estão à nossa disposição, e nós podemos também desfrutar deles a qualquer momento. Basta dizermos sim, basta prosseguirmos na caminhada com Ele, em nome do Senhor Jesus Cristo. Quando eles estavam na sua indústria pesqueira, eles estavam agregando a sua própria vida, e eles estavam consertando redes, porque aquilo traria retorno financeiro para eles. E quando Jesus os convida, Jesus está dizendo para eles: a partir de hoje vocês não vão mais consertar redes, a partir de hoje vocês vão consertar vidas, vocês vão restaurar corações. Então, quando Jesus os chama para desfrutarem de privilégios eternos, mas Jesus os chama para se tornarem instrumento nas suas mãos também, para serem abençoados e para serem abençoadores, para se tornarem bênção na vida de pessoas também, em nome de Jesus. E aqueles homens, com aquele simples convite, eles experimentaram na sua vida uma mudança radical. A sua vida seguiu um rumo totalmente diferente daquilo que eles estavam planejando, daquilo que eles vinham seguindo. Quando a Bíblia nos fala de Tiago, por exemplo, geralmente eles são citados juntos, Tiago e João, sempre juntos. Quando a Bíblia menciona Tiago primeiro, a Bíblia nos faz entender ou pensar que Tiago seja o irmão mais velho de João. Tiago era o mais velho, talvez o primogênito de Zebedeu, e João era mais jovem do que ele. E ambos são chamados no mesmo instante, mas não são chamados apenas para ser seguidores de Jesus, discípulos de Jesus. Posteriormente, ao caminharem com Jesus, ao desfrutarem da companhia de Jesus,
a verem o exemplo de Jesus, eles são elevados ao posto de apóstolos. E os dois se tornam apóstolos de Jesus. E como apóstolos de Jesus, ambos foram homens usados nas mãos de Deus para de fato desfazer as obras do diabo. Em Lucas 10 nos mostra Jesus enviando seus discípulos para curar enfermos, para expulsar demônios. E a Bíblia Sagrada diz que quando eles retornam cheios de alegria, porque de fato eles curaram enfermos, eles anunciaram o Evangelho. E os demônios, quando ouviam a sua voz, quando ouviam o nome de Jesus a partir da sua boca, saíam da vida das pessoas as quais eles oprimiam. E eles estão extremamente felizes. Esses homens foram usados em milagres. Por quê? Porque um dia eles ousaram ouvir o convite de Jesus. Porque um dia eles aceitaram renunciar à sua vida. Eles aceitaram renunciar àquilo que eles estavam trilhando, a caminhada que era uma realidade nas suas vidas e que não faria deles mais do que simples pescadores ou empresários, que não lhes daria lucro algum além de dinheiro. Aqueles homens agora são representantes de Deus, são mensageiros do Evangelho e são responsáveis, entre aspas, pela salvação de pessoas. Observe o privilégio que aqueles homens tiveram. E a transformação que eles desfrutam é uma transformação fenomenal. Algo que muitas pessoas não conseguem compreender. A transformação que ocorre na vida de alguns quando dizem sim para Jesus. A Bíblia Sagrada diz que Jesus, quando os vocaciona para serem apóstolos, a Bíblia Sagrada diz, a nossa tradução diz, que Jesus os chama de Bonerges. A expressão Bonerges não é uma tradução do texto. A palavra Bonerges é uma palavra aramaica que tem raiz no hebraico, e no hebraico a expressão é Bnei Rogez. E a expressão Bnei Rogez literalmente significa filhos da ira. A Bíblia, a nossa tradução traz como filhos do trovão, mas Bnei Rogez significa filhos da ira. E o que é que isso significa? Como é que nós podemos entender? De uma forma literal e de uma forma simbólica. Filhos da ira, por quê? Porque todo ser humano natural é filho da ira de Deus. Mas filhos da ira em sentido natural, literal, fala da personalidade daqueles homens. Fala que eles eram homens de personalidade forte. E o exemplo é quando eles pedem para mandar descer fogo do céu sobre os samaritanos. Demonstra que eles eram homens iracundos, eram homens rígidos, eram homens de personalidade forte. E esses homens, de uma personalidade tão forte, especialmente João, lá na frente, ele vai falar: filhinhos, não pequeis, mas se pecardes, tendes um advogado diante de Deus, Jesus Cristo justo. O homem que tinha uma personalidade forte e queria matar, lá na frente está clamando por misericórdia sobre a vida de alguns, e passa a ser conhecido como o apóstolo do amor. O que é que isso revela? Isso nos mostra o poder que tem o convite de Jesus e a transformação que ele proporciona no ser humano. Então, ao observar pessoas que tiveram uma vida pregressa, a mais terrível que você possa imaginar, creia que ele transforma. Creia que pessoas podem ser mudadas radicalmente por ele. Quando alguns são acusados de terem uma vida pregressa terrível, podem se refugiar na sua palavra quando ele diz: o Filho do Homem veio buscar e salvar quem estava perdido. Os sãos não precisam de médico, e sim os doentes. Foi para eles que o Filho de Deus veio. Foi para você que o Filho de Deus veio.
se você não se acha santarrão, se você não se acha justo, se você não se acha bom, se você não se acha melhor do que ninguém, seja bem-vindo, porque foi para você que Jesus veio. Seja bem-vindo porque essa obra é para você. Seja bem-vindo porque essa transformação é para você. Seja bem-vindo e aceite, porque essa vida nova, de fato, é para você. A tradição diz que Tiago, ele se tornou missionário, como Jesus havia ordenado para os seus discípulos em Atos 1:8, que eles deveriam ser testemunhas de Jesus em Jerusalém, em toda a Judeia e Samaria e até nos confins da terra. Eles pregaram Jerusalém, Judeia e Samaria, mas eles precisavam alcançar os confins da terra. E a tradição diz que Tiago, ele foi como missionário pregar na Espanha, e passou um tempo pregando na Espanha. E se você não sabe, Tiago, ele é o padroeiro da Espanha. Uma cidade foi construída e foi dada a essa cidade um nome em homenagem a Tiago, Santiago de Compostela. Esse nome veio do apóstolo Tiago, que pregou o evangelho aos espanhóis. A tradição também diz que após a sua morte, o seu corpo foi pegado e foi levado para ser sepultado na Espanha. Está sepultado na Espanha. Depois que Tiago foi e pregou na Espanha, ele retornou para a Judeia. E quando ele retorna para a Judeia, ele retorna durante o império de Cláudio. Cláudio é o imperador nos dias em que ele retorna para a Judeia. E Agripa, ele governa a Judeia. E Cláudio, então, o imperador Cláudio, ele dá a Agripa permissão, mas não apenas permissão, mas uma ordem para que Agripa comece a perseguir a igreja. Para que Herodes Agripa comece então a perseguir os cristãos. E assim acontece. Ele começa a perseguir os cristãos, e ele então prende o apóstolo Tiago. E Tiago, estando preso, ele é sentenciado por Herodes Agripa à morte por decapitação. Isso está registrado no livro de Atos, capítulo de número 12. E assim como ele foi sentenciado no ano 45 depois de Cristo, ele foi decapitado por ordem do rei. E consolidou ali a sua carreira cristã. E findou ali a sua vida terrena. Mas como resultado disso, ele agora passa para um outro nível da sua vida, um outro estágio da sua vida. E vai desfrutar de dons e prazeres espirituais, de dons e prazeres eternos. Conta-se que quando ele está sendo encaminhado para ser decapitado, o seu carrasco, aquele que vai cortar o seu pescoço, ele olha para Tiago e vê a inocência de Tiago. E ele se emociona ao ver a postura de Tiago. E emocionando-se ao ver a postura de Tiago, ele arrepende-se e pede perdão a Tiago. Converte-se naquela hora, pede perdão a Tiago. E a tradição diz que Tiago então cogita por um tempo, pensa por um pouco, e olha na cara do seu algoz e diz: Pai seja contigo. E aquele homem que tiraria a vida de Tiago, naquele momento, se coloca de joelhos juntamente com Tiago e morre juntamente com Tiago, pela sua fé também. A vida cristã, ela é marcada de perdas. Perdas que na realidade podem ser traduzidas como renúncias. E renúncias que resultarão em coisas extraordinárias, bens extraordinários e bens eternos nas nossas vidas. Com Cristo, não tenha dúvida nenhuma que perder
sempre será ganhar. E você sempre ganhará muito mais do que o que você perdeu. O apóstolo Pedro mesmo, em Mateus capítulo 19, ele questiona Jesus: Senhor, por tua causa nós deixamos família, nós deixamos casa, nós deixamos tudo. E o que nós vamos ganhar com isso? E Jesus lhe disse: nessa vida, vocês ganharão 100 vezes mais do que o que vocês deixaram. E posteriormente, vocês ganharão a vida eterna. Você sempre ganhará muito mais do que o que você está disposto a renunciar por Ele. Mas a pergunta é: o que você está disposto a renunciar por Ele? O que você está disposto a abrir mão por Ele? Compreenda e entenda que muitas vezes nós não estamos abrindo mão do básico, do mínimo. E não abrindo mão do básico e do mínimo, nós estamos querendo ganhar o máximo. Me desculpe, me perdoe, mas a conta não bate. A conta não fecha. 2 mais 2 sempre vai ter que dar 4. A conta não fecha. Você nunca ganhará algo se você não estiver disposto a oferecer algo. E mais uma vez, o que você deve oferecer é o seu tudo, é todo o seu ser. E é óbvio que o seu tudo não é uma fração do tudo de Deus, não dá para mensurar o que é o tudo de Deus. Mas oferecendo o seu tudo é porcentagem, é percentual. Você oferece 100% e você ganha 100%. A questão é que seu 100% não representa uma fração do que são os 100% de Deus. Compreende isso? O que nós estamos dispostos de fato a renunciar para que nós possamos desfrutar de uma vida plena e abundante com Ele? Quando nós falamos sobre João, nós estamos falando sobre um homem que é um homem que é tratado de uma forma especial na Bíblia Sagrada. João, ele não foi apenas um pregador do Evangelho, mas João, ele foi usado por Deus como um apóstolo escriturístico também. Tiago não escreveu nada, mas João foi usado por Deus para escrever 5 livros da Bíblia Sagrada: o Evangelho, as 3 cartas e também o livro de Apocalipse. Então foi um homem que de fato desfrutou de algo que ele nunca imaginou, e ele teve privilégios que ele nunca mensurou. Mas mesmo ele nunca tendo mensurado tais privilégios, desses privilégios ele desfrutou, porque um dia ele resolveu dizer sim, Jesus. Um dia ele resolveu trilhar os passos de Jesus. Um dia ele resolveu abrir mão da sua vida pregressa para seguir a Cristo. E isso fez toda a diferença na vida do apóstolo João. E quando João escreve o seu evangelho, se você ler os 4 evangelhos, você perceberá que João, o evangelho de João, ele é de fato um texto diferenciado. A mensagem é diferente da mensagem dos demais evangelhos. A linguagem utilizada é diferente. O propósito de João ao escrever o seu evangelho é diferente do propósito dos demais. Porque os outros evangelhos, eles são evangelhos biográficos. Eles têm a intenção de narrar fatos sobre a história de Jesus, de narrar sobre a biografia de Jesus. O evangelho de João não. O evangelho de João não tem essa preocupação de narrar a biografia de Jesus, de registrar a biografia de Jesus. O evangelho de João é um evangelho altamente teológico. Mas também, poucos sabem que o evangelho de João, ele é um evangelho também apologético.
E a tradição diz que João foi motivado para escrever o seu evangelho por um viés apologético. Ele escreveu o seu evangelho porque ele queria refutar uma heresia propagada por dois homens, um chamado Ebião e o outro chamado Ceríntio. E esses homens negavam a divindade de Cristo. E quando você nega a divindade de Cristo, acabou o cristianismo. Se Jesus não é Deus, então não tem sentido estarmos aqui. Se Jesus fosse apenas um grande profeta, não teria sentido estarmos aqui em nome dele. Então a divindade de Cristo é essencial ao cristianismo. E esses homens negavam que Jesus era Deus, assim como existem outros grupos hoje que negam que Jesus é Deus. E João, dando margem, dando espaço para essa veia apologética, ele escreve o seu evangelho para mostrar que sim, Jesus, ele é Deus. E ele começa o seu evangelho dizendo: no princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. No versículo 14 ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória como a glória do unigênito do Pai. E ao longo do seu evangelho ele faz questão de demonstrar que Jesus é Deus, que Jesus é eterno, que Jesus é Senhor. E esse evangelho que João escreveu há 2000 anos atrás, ou quase 2000 anos atrás, ele nos serve de base para de fato entendermos quem realmente é Jesus. Entendermos e reconhecermos: Jesus é Deus. E não há margem para dúvida, não há margem para espaço de dúvida nenhum. Jesus é Deus. E Ele nos faz entendermos que nós precisamos, a seu exemplo também, pelejarmos pela nossa fé, batalharmos pela nossa fé, e entendermos que a igreja ela precisa também ter essa veia apologética e mostrar para todos quem de fato Jesus é. Quem crê em um Jesus errado embarca em uma fé errada, e quem embarca em uma fé errada está embarcando em uma salvação errada, e quem embarca em uma salvação errada desembarcará em um céu errado. Ou nós compreendemos de fato quem Jesus é, ou a nossa salvação ela corre risco. Então aí você entende a importância que foi naquele dia João largar a rede e seguir Jesus. João ele tem um papel fundamental na minha salvação e na sua salvação também, na compreensão que temos de quem é Jesus. João morreu. Fazem quase 2000 anos que João morreu. Mas ele deixou o seu legado. E o João dessa geração é você. Aquele que vai mostrar quem Jesus é você. Aquele que vai anunciar o evangelho de Jesus de forma profunda, de forma convincente, é você. Mas entenda, João e também Tiago, quando eles dizem sim para Jesus, eles não estão rejeitando apenas rede, barco, empresa, prosperidade, riqueza, estabilidade financeira. Eles estão renunciando a tudo: a paz, o sossego, a tranquilidade. Tiago foi morto por ordem de Herodes Agripa, decapitado. João passou, segundo diz a tradição, alguns momentos terríveis, pois a tradição diz que, estando ele em Roma, ele foi pego e foi lançado em um tacho de óleo fervente por causa da sua fé, e saiu daquele tacho de óleo fervente ileso, não sofreu absolutamente nada. Porque se a fé me custa muito, a fé também me blindará de muita coisa.
Se você vive pela fé que você professa, a fé que você professa será o instrumento de Deus para proteger a sua vida pelos meandros da vida. Mas o sofrimento de João não se restringe apenas a isso. João, ele foi banido para a ilha de Pátimos. E não se tem certeza o ano em que ele foi banido para a ilha de Pátimos. Mas ele foi banido para a ilha de Pátimos entre 91 e 95 depois de Cristo. E ele foi banido por ordem do imperador Domiciano. Também foi um homem terrível para os cristãos. E ele passou um período ali que nós não podemos precisar, como nós não temos certeza da data, do ano que ele foi para lá, então não podemos precisar exatamente quanto tempo ele passou ali. Mas ele passou um tempo, e quando ele estava na ilha de Pátimos, ele recebe de Deus mais um privilégio, que é a revelação do Apocalipse. E se hoje você tem o Apocalipse para que você possa ler, agradeça a perseguição e ao sofrimento que João passou. Talvez quando nós paramos para pensar sobre isso, se nós pararmos de fato para pensar sobre isso, talvez nós valorizemos um pouco mais daquilo que nós temos tão preciosamente nas nossas mãos. Pois para que esse livro chegasse às nossas mãos e nós tivéssemos liberdade para lê-lo, liberdade para tê-lo na nossa casa, liberdade para andarmos com ele e a praticidade para andarmos com ele aonde quer que nós estejamos, isso custou muito caro. Isso custou a vida de muitas pessoas, de muitos homens. Isso custou a paz, isso custou suor, isso custou lágrimas. Esse é o legado que eles deixaram para nós. Então aprendamos a valorizar, de fato, o que esses homens construíram para nós. Se hoje nós temos o Evangelho de João, então agradeçamos a sua disposição apologética. Enquanto muitos apologetas, ou todos os apologetas, são criticados, talvez se não fosse a veia apologética de João, nós não teríamos o Evangelho dele. Então aprendamos a agradecer, porque se nós entendermos o processo que não apenas a Bíblia, mas o cristianismo passou ao longo dos séculos, nós vamos perceber o quão privilegiados nós somos. Quando Domiciano morre, João, ele retorna por ordem do imperador Nerva, e ele volta entre o ano 96 e o ano 98 da era cristã. Não se sabe exatamente o ano em que ele voltou, mas foi entre 96 e 98 da era cristã. E quando ele retorna, ele vai para Éfeso, cidade e igreja onde ele já havia sido bispo. E em Éfeso ele morre, muito provavelmente entre o ano 99 e o ano 100, e morre de velhice, deixando esse legado extraordinário para cada um de nós. Mas a tradição diz que antes dele morrer, ao retornar de Pátimos, ele ainda sofreu por causa do nome de Jesus. Ele ainda foi obrigado a beber veneno, para que, quem sabe, ele viesse morrer. Mas ele lembrou que certa vez Jesus disse: se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. O mal nunca poderá prevalecer sobre a sua vida enquanto você estiver alinhado com o propósito de Deus e enquanto esse propósito não se cumprir. E quando Deus faz uma promessa a você, quando você se apega à promessa de Deus, perseverando na caminhada, o diabo não poderá impedir que essa promessa ocorra. A promessa a que me refiro
É uma promessa que foi feita de forma indireta, que João não morreria como os demais apóstolos morreram. Todos os apóstolos foram martirizados, menos João. João morreu de velhice. E aqui nós nos deparamos com o fim da história de dois homens que há anos atrás haviam dito sim para Jesus, haviam renunciado tudo em prol da palavra de Jesus. Aqui está o fim da história desses dois homens. Tiago foi o primeiro dos apóstolos a morrer. Morreu martirizado. E João, o seu irmão, foi o último apóstolo a morrer. Tiago morre no ano 45, primeiro apóstolo a morrer. João morre, provavelmente no ano 99 ou 100 depois de Cristo, o último apóstolo. Tiago não escreveu nada. João escreveu 5 livros do Novo Testamento. O que é que isso nos mostra? Que o propósito de Deus, ele sempre se cumprirá na vida daqueles que perseveram com Deus. E Deus nos ensina que nós sempre vamos glorificar a Ele, cada um à sua maneira. Tiago glorificou a Ele testemunhando dele e morrendo em prol do Evangelho. João glorificou a Ele escrevendo e desfrutando da promessa, com vida longa, já avançado em dias, morrendo debaixo da promessa feita por Ele. Mais uma vez digo, uma promessa indireta. Não está na Bíblia necessariamente que ele não morreria, mas há uma inferência que ele não morreria martirizado. E com isso nós aprendemos: cada um glorifica a Deus à sua maneira. Então não olhe para o destaque do outro e não pense, ele está glorificando a Deus, quando na realidade você está pensando, ele está sendo glorificado por Deus, pelo destaque e pelo espaço que ele tem. Cada um glorifica a Deus à sua maneira, mas só é possível glorificar a Deus quando se está disposto a sacrificar tudo. Ainda que você não escreva nada, ainda que você seja assassinado por causa do Evangelho, ainda que a sua duração no Evangelho seja curta, por ocasião, obviamente, da sua morte, se você deu tudo, se você sacrificou tudo, então você glorificou a Deus. E se alguém viveu 100 anos e escreveu centenas de livros e pregou em milhares de igrejas e abriu inúmeras escolas teológicas e apresentou diversos programas de rádio, diversos programas de TV, se ele está oferecendo tudo para Deus, ele está glorificando a Deus à sua maneira. Certo é que o seu trabalho será reconhecido por Deus, terá o seu valor diante de Deus e será recompensado por Ele, e o trabalho deste também será visto por Deus, reconhecido e será recompensado por Deus. Talvez você pense, mas eles abriram mão de tudo, passaram dificuldades, com certeza passaram dificuldades. Em alguns momentos passaram fome? Eu creio que sim. Não que essa fome foi duradoura e passaram dias sem ter o que comer, mas que eles passaram um dia de fome, ou um dia inteiro de fome. Eles tiveram que enfrentar o sol quente, eles tiveram que enfrentar o frio da noite, muitas vezes por estar com Jesus. E talvez você diga, será que vale a pena abrir mão de tudo para sofrer e no final da história morrer? Será que vale a pena? E eu digo a você, nada é tão importante, nada é tão valioso e nada vale tanto a pena como um legado. O legado
é a maior herança que você poderá deixar. Então a pergunta que eu deixo para você refletir: daqui 150 anos, daqui 200 anos, o que estarão falando de você? Ou até um pouco antes, logo após a sua morte, o que estarão falando de você? Qual legado você tem construído? Qual legado você deixará? Foi essa palavra que Deus mandou para você nessa noite.